Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda ao episódio 132 do projeto Torne-se Magra. Seja muito bem-vinda, é uma honra receber você por aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Clarinan. Eu sou analista comportamental, sou especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a tornarem-se magras, comendo com liberdade, sem restrição, sem retirar o prazer, sem passar fome. E o tema da nossa aula de hoje é como emagrecer sem apoio. Boa noite, Jéssica. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se acheguem, o Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. Vai se achegando, vai tomando o seu lugar, porque nós estamos começando. E esta é uma aula incrível, onde a gente vai entender e aprender. O emagrecimento é uma jornada, né? E não é uma jornada fácil, né? Mas ela pode ser mais leve, ela pode ser mais simples e ela pode ser mais prazerosa quando a gente entende alguns segredos, algumas coisas que precisam virar em nós. Então, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É uma honra para você, para receber você aqui. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas e 37 minutos. Seja muito bem-vinda. Nós vamos começar a aula de hoje com uma oração. Talvez você já tenha ouvido, mas presta atenção. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. A sabedoria está em ter clareza sobre essas três partes. Aquilo que é a sua parte, aquilo que é a parte do outro e aquilo que você de fato tem controle. Então, quando eu penso em apoio, quando eu penso em de verdade, o quanto eu estou sendo apoiada na minha jornada, no meu processo, eu vou ter que voltar para minha responsabilidade, para minha autorresponsabilidade. Quando eu digo assim, dá-me coragem para modificar as coisas que eu posso. O emagrecimento, ele é uma jornada. O emagrecimento, ele é um desafio. O emagrecimento é levar você para um lugar onde você nunca esteve. Talvez você nunca conseguiu chegar ao peso que você tanto desejou. Ou talvez te levar para um lugar que você já conhece, que você já esteve, né? Essa semana eu recebi uma foto de uma aluna minha, de uma foto quando ela era nova, né? Mais nova. E aí ela dizia assim: Nossa, que saudade dessa mulher, né? Com autoestima, magra, feliz, né? Em que momento a gente se perde, né? Em que momento a gente perde a nossa essência, a nossa leveza? Em que momento a gente fica pesada? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Em que momento a gente deixa de assumir a responsabilidade para modificar o nosso corpo? Coragem para enfrentar esta jornada do emagrecimento. As lives e as aulas que a gente traz aqui todas as quintas-feiras não são pílulas mágicas, não são atalhos, mas são um caminho de responsabilidade, um caminho de consciência, um caminho de entendimento. Eu respeito você, eu sei da sua história, eu sei das suas lutas, eu sei do seu sacrifício. Eu sei que muitas vezes você está aí parada numa barreira, acreditando que o emagrecimento é caro, acreditando que não é mais para você, às vezes quase perdendo um relacionamento, talvez dando exemplos horríveis, ruins para os seus filhos, para suas filhas. Talvez você não esteja tendo coragem para modificar as coisas na sua vida. Talvez você não está conseguindo porque você não tem apoio. Porque no fundo você diz, poxa, eu não tenho apoio. Oi, Má, eu não tenho apoio. Eu não tenho quem me apoie. Eu não tenho quem me ajuda. Parece que o mundo está contra mim, né? E a gente precisa ter sabedoria para distinguir as coisas. Porque muitas vezes a gente tentou tanto, a gente fez tantas tentativas
E a gente se cansa, a gente se frustra e muitas vezes a gente perde a coragem. Então, muitas vezes, esse pedido ele tem que ser feito logo pela manhã. Me dá coragem para eu modificar as coisas que eu posso, porque a gente vai se conformando, a gente vai aceitando aquilo que a gente está vivendo, a gente vai aceitando o nosso corpo, a gente vai aceitando a nossa realidade e vai ficando cada vez mais difícil a gente mudar. Oi, Mica. Então, e o fato é que quando eu penso assim, poxa, eu não tenho apoio, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho quem me ajude. Eu quero trazer para vocês, essa é uma das aulas mais poderosas, uma das aulas mais poderosas. Eu espero que você aproveite isso. Eu espero que você use isso. Eu espero que você aplique isso. Tudo que eu trago aqui são ferramentas para que você use, são ferramentas para que você aplique. Ferramenta é aquilo que consegue mudar uma coisa, que consegue apertar um parafuso, que consegue desenroscar uma chave, que consegue trocar uma roda de um carro. Ferramentas são para ser usadas. Então, usa essa ferramenta. Usa com prazer, usa com sabedoria, usa com intencionalidade. E assim você consegue mudar, e assim você consegue transformar a sua vida. Então, o nosso tema de hoje é, Ana, como eu consigo, tudo bem, meu amor? Como é que eu consigo emagrecer se eu não tenho apoio, se ninguém me ajuda, se ninguém me apoia? Então, vamos lá. E o fato é, oi, Landinha, e o fato é aqui que nós gastamos demasiada energia, nós gastamos muita energia naquilo que está fora de nós, naquilo que não está no nosso controle. Então, toda vez que eu digo assim, é muito difícil emagrecer porque eu não tenho apoio, porque ninguém me ajuda, porque para mim é mais difícil. Então, essas são coisas que a gente está gastando energia naquilo que a gente não consegue. A gente está gastando energia para dizer: isso eu não consigo, aquilo eu não consigo. E toda vez que eu faço isso, eu estou gastando energia na coisa errada. Eu estou focando no ângulo errado, né? Então, aqui a gente vai aprimorar para a gente entender o quanto o apoio, o quanto esse olhar para fora gasta energia, o quanto você esperar que alguém te apoie gasta energia. Tanto gasta energia que uma das 9 chaves para a gente blindar a nossa mente, né? E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que o nosso comportamento, muitas vezes o excesso que você come, aquilo que você está comendo a mais, escondido, toda vez que você desconta na comida, que você se sente fraca, com a autoestima baixa, isso é só um reflexo. É um reflexo de um comportamento porque a gente vai perdendo a habilidade de fazer escolhas. Então, quando eu não tenho habilidade de fazer escolhas, eu me sinto perdida, eu me sinto enfraquecida. E qual que é o ponto aqui? É você parar de fazer esse movimento para fora. Sabe quando eu fico o tempo todo buscando uma desculpa, buscando alguém, buscando um socorro, buscando um salvador, dizendo ninguém me apoia, ninguém me ajuda e por isso eu não consigo emagrecer. E o ponto aqui é, se você entender que o emagrecimento só depende de você, você tem mais chances de encontrar as respostas do que se você continuar acreditando que aquilo que você não consegue é porque você não tem. Que a solução do emagrecimento está fora de você. Que a solução do emagrecimento está fora do seu controle. Que aquilo que você precisa para emagrecer, você ainda não tem. E esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Essa energia que a gente gasta depositando no outro e colocando no outro essa responsabilidade. E quantas vezes a gente faz isso, nem que seja de forma inconsciente? A gente diz assim: eu não consigo porque eu não tenho apoio. Eu não consigo porque para mim é mais difícil. Ah, se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse as condições que você tem, se eu tivesse o namorado que você tem, se eu tivesse o marido que você tem, se eu tivesse o carro que você tem, se eu tivesse o emprego que você tem, eu conseguiria. Oi, Lu. E na verdade não tem nada a ver com isso. Quanto mais esforço, quanto mais energia eu coloco em acreditar que o que eu preciso está fora de mim, mais difícil fica para eu chegar. Então, quanto antes você receber, e quanto antes você perceber que o emagrecimento só depende de você,
Não tem nada fora de você, tudo bem, meu bem? Não tem nada fora de você impedindo o seu emagrecimento. E esse é o nosso trabalho aqui. Fortalecer você para que você entenda, que você acredite na mulher que está aí dentro, presa embaixo de uma montanha de baixa autoestima, presa embaixo de um monte de rótulos que você se colocou ao longo da vida ou que você recebeu ao longo da vida. Todas nós temos uma história. E eu respeito a tua história. Eu respeito porque eu sei, né? Nós não somos crianças aqui. Eu sou uma mulher de quase 40 anos. Eu não sou uma criança, eu não sou uma menina. Eu tenho uma história, você tem uma história. E o excesso de peso, ele nada mais é do que o reflexo da sua história. Mas nada mais é do que o reflexo daquilo que você sabe sobre comida, daquilo que você aprendeu sobre comida, daquilo que você aprendeu sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos. Então, não é sobre o quanto dinheiro eu tenho para comprar coisas caras. Não é sobre isso o emagrecimento. Não é. Definitivamente não é. Não é sobre você ir na melhor personal, ou na melhor nutricionista, ou ter o melhor plano alimentar. Não é sobre isso. O emagrecimento não é sobre dieta. O emagrecimento é sobre você. E o quanto mais rápido você entender isso, mais são as chances de você viver o que você nasceu para viver nessa vida. Porque a coisa mais triste que tem é a gente passar uma vida inteira, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu não conseguir chegar aonde eu desejo estar. E eu aprendi esses dias de uma mulher, ela é uma ex-cortadora de cana, e ela falou uma das coisas mais simples, eu já escutei isso tantas vezes. Talvez isso já aconteceu com você, né? Talvez você já escutou alguma coisa que você já escutou tantas vezes, várias vezes. Você já ouviu de diversas formas. E tem uma hora que alguém fala e você fala, puxa, isso virou uma chave para mim. E no dia que eu estava escutando a história dessa ex-cortadora de cana, ela falou assim para mim: a única diferença que tem entre eu e as outras mulheres que ficaram pelo caminho é que eu fiz o que precisava ser feito. Eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. Tudo aquilo que eu dizia, eu vou fazer, eu fazia. Não importa o tempo que demorasse. Só que muitas vezes a gente perde para o emagrecimento. A gente perde para a comida, a gente perde para o bolo, a gente perde para a pizza, a gente perde para o prazer. A gente não consegue abrir mão do prazer imediato pelo prazer do longo prazo. A gente não consegue. Ana, por quê? Por que a gente não consegue? Por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós não somos seres racionais. Porque se assim fosse, a gente acordaria de manhã e falaria assim: eu hoje vou fazer tudo certo, vou cumprir o meu acordo, vou seguir aquilo que eu falei que eu ia fazer, vou cumprir minha rotina, vou dormir mais cedo, vou acordar mais cedo, vou fazer meu exercício. Mas não é assim que acontece. A gente faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e depois a gente para. Depois a gente para. Acredite, eu já escutei muitas histórias. Muitas histórias. E quando se passam uma semana, 2 semanas, um mês, você simplesmente diz: poxa, eu parei, porque eu não tive apoio. E mais uma vez você está ancorando naquilo que está externo a você. E toda vez que você faz isso, as chances de você perder suas forças e você ficar pelo caminho aumentam. Não há nada fora de você capaz de fazer você emagrecer. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa é você entender que existe algo aí dentro de você chamado escolhas, responsabilidade, autorresponsabilidade. Quanto mais você entende isso, quanto mais rápido você entende isso, mais rápido você assume o controle sobre a sua vida. E autorresponsabilidade não é acreditar que tudo que acontece é culpa sua. Não é acreditar que eu estou colocando um peso nas suas costas dizendo assuma os seus
Oi, Deb, assuma suas escolhas, não é isso. Autorresponsabilidade é ter clareza que a maioria das coisas que acontecem está fora do teu controle. A maioria das coisas. Só que a gente quer controlar aquilo que está externo a nós e a gente muitas vezes não controla o nosso ambiente. A gente não controla a nossa geladeira, a gente não controla o nosso armário, a gente não controla as nossas emoções. Nós estamos comendo medo, nós estamos comendo ansiedade, nós estamos comendo passado, nós estamos comendo futuro. E este não é o papel que você nasceu para ser. Este não é o papel que você nasceu para viver. Então, a beleza da autorresponsabilidade, né, de eu saber o que precisa ser feito, né, que é a história dessa ex-cortadora de oiê, que é a história dessa ex-cortadora de cana, ela disse assim: eu simplesmente fiz o que precisava ser feito, né? E muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo emagrecer, é muito difícil emagrecer. E na verdade, não existe eu não consigo emagrecer. Não existe. Raríssimas exceções que você vai pegar uma mulher que ela tá fazendo tudo certo. Então imagina assim, ó, eu pego uma mulher que tá fazendo tudo certo. Ela acorda cedo, ela se alimenta, ela baixou o estresse, ela tá dormindo melhor, ela tá comendo melhor, ela tirou os industrializados, ela tá com uma rotina de exercício, uma rotina de autocuidado. Essa mulher, ela tá magra. Ela tá magra. Ela emagreceu. Ela emagreceu. Então, quando eu digo eu não consigo emagrecer, na verdade, essa não é uma verdade. A verdade é, eu não estou fazendo o que precisa ser feito para emagrecer. Oi, Márcia. Oi, Reide. Eu não estou fazendo aquilo que precisa ser feito para emagrecer. Então, não é eu não consigo. Não existe eu não consigo. E a maioria das coisas que nos impedem de emagrecer não está na comida. Está na forma como eu signifiquei a comida, na forma como eu me posiciono em relação àquilo que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque eu estou ficando acomodada. Quanto mais obesa eu fico, e quanto mais eu vou vendo que, tá ruim, mas não tá tão ruim assim, né? Tá me incomodando, mas não tá me incomodando tanto assim. Porque te incomoda um dia, depois a gente se acostuma de novo, depois a gente volta para a zona do conforto. E no final, a gente não tem força para mudar. A gente não tem forças para fazer o tempo suficiente aquilo que precisa ser feito, né? Então, o que eu quero dizer aqui para você? Eu quero dizer que quanto mais rápido você entender que é isso que vai te dar liberdade, você entender que é você que está no controle das suas escolhas alimentares. Porque, por exemplo, quando você entra em um restaurante, quando você vai escolher a sua comida, quando você está diante de um fogão, quando você está diante de uma de uma esteira de comida. Quando você escolhe aquela comida, não tem nenhuma arma apontada para sua cabeça te obrigando que você tem que comer aquilo. Só que no segundo depois que você come, você se arrepende. A minha pergunta é: quem fez aquelas escolhas? Quem colocou aquela comida no prato? Quem era aquela mulher que comeu aquilo que não queria comer? Porque uma coisa é quando eu faço com consciência daquilo que eu estou escolhendo. Outra coisa é quando eu escolho de uma forma tão emocional, que no segundo depois que eu escolho a comida, que eu coloco a comida, que eu como a comida, eu sinto arrependimento, eu sinto culpa, eu como além, eu exagero, eu digo que não vou fazer e eu faço. Então, quando eu entendo que a minha vida, que aquilo que eu escolho, as minhas escolhas alimentares, elas são simplesmente o reflexo de quem eu sou. A vida é como um óculos. Você enxerga a comida, as pessoas e você faz escolhas com base em quem você é. E não com base, oi, Nai, não com base naquilo que está acontecendo à sua volta. Isso é libertador. Nós somos corpo, nós somos mente e nós somos espírito, nós somos um ser inteiro, inteiro. E muitas vezes a gente não está no controle do nosso corpo.
A gente não consegue ter um corpo magro, a gente não consegue fazer escolhas condizentes com a nossa vontade. A gente não está conseguindo cumprir os acordos que nós fizemos conosco, com a gente mesma. Nós não estamos conseguindo. Só eu digo sempre uma coisa para você: qualquer pessoa é capaz de emagrecer. Qualquer mulher é capaz de se tornar uma mulher magra. Qualquer mulher é capaz de dizer não para um alimento com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila. Hoje eu estava no trabalho e o meu amigo do trabalho ele falou assim: ontem eu ganhei dois tabletinhos de chocolate 70. Aí a gente estava conversando sobre o chocolate. Aí hoje ele foi no mercado e aí ele fez, né, de propósito. Ele foi no mercado e comprou um chocolate da Moça e o outro era Talento. Um chocolate da Moça e um chocolate da Talento. E aí ele colocou os dois na minha mesa e falou assim: trouxe para você. E aí, óbvio, né, que ele falou de brincadeira para falar assim, deixa eu ver, né, se ela vai comer mesmo. E aí eu peguei e falei assim para ele, falei, cara, esse chocolate da Moça deve ser muito doce, imagina. Ele falou, não é uma delícia. E ok, a gente conversou aquilo, depois o chocolate ficou ali na minha mesa durante um período, né? Porque aí a gente foi fazer outras coisas. E aí depois eu saí e coloquei o chocolate na mesa dele. E ele falou assim para mim, tu não vai comer? Aí eu falei assim, não, eu não vou comer. Só que uma coisa que eu quero que você entenda é que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Com certeza, há um tempo atrás, eu comeria aquele chocolate. Com certeza, há um tempo atrás, toda vez que tivesse salgadinho, que tivesse um docinho, que tivesse um bolinho, eu ia comer. Sabe por quê? Porque eu nunca consegui falar não para a comida que estava disponível. Porque aquilo é gostoso, aquilo é prazeroso, tá pago, né? Não foi eu que paguei, não saiu do meu bolso. Por que que eu não comeria, né? Por que que eu não comeria? Ah, quantas coisas, né? Qual é o diálogo interno? Qual é o disco que está rodando aqui dentro da minha cabeça, dizendo assim, já que eu comi essa semana que vem eu vejo, semana que vem eu faço. Já que foi tudo isso, depois eu vejo. E a gente não sai dessa vida mediana, dessa vida meio medíocre, daquilo que a gente não quer pra gente, mas a gente não consegue romper, a gente não consegue avançar. Muitas vezes a gente quer ter o corpo das mulheres, a gente olha muitas vezes, né, os corpos, os resultados, e a gente fala, puxa, eu queria tanto fazer isso, né, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ter essa disciplina, mas uma coisa que eu aprendi na pele, né, colocando a minha pele em risco, a minha pele em jogo. Existe um preço que poucas mulheres pagam, essa é a grande verdade. Existe um preço que pouquíssimas mulheres pagam. A maioria das mulheres vão passar uma vida desejando ser magra, desejando mudar, desejando um relacionamento melhor, desejando um emprego melhor, desejando uma vida diferente, mas a gente não consegue sair do lugar. Então, enquanto você não entender que aquilo que você escolhe, os alimentos que você escolhe, aquilo que você come, aquilo que você coloca no seu prato, não tem nada a ver com dieta. Não tem nada a ver com dieta, tem a ver com você. E sobre aquilo que você não sabe. Tim Harvey Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, ele diz assim: se alguém conseguiu uma coisa que você ainda não conseguiu, se alguém tem um resultado que você não tem, significa que essa pessoa sabe de uma coisa que você não sabe. Existem alguns segredos e algumas estratégias que, quando você entende, quando você descobre, você vira chaves. O emagrecimento, ele é rápido, ele é simples e ele é leve. Mas não era isso que eu acreditava. Eu sempre acreditei que emagrecer era difícil, pesado e sofrimento. Sempre, mano. Eu sempre sofri para emagrecer. Eu sempre tive que cortar, eu sempre tive que passar fome, eu sempre tive que fazer restrição. Eu sempre tive que abrir mão daquilo que eu gostava de comer, acreditando que esse era o caminho para eu me tornar uma mulher magra. E na verdade não tinha nada a ver com isso. Eu aprendi que o emagrecimento é rápido, é leve, é simples
quando você entende que você precisa assumir o controle das suas escolhas. E sabe o que é assumir o controle das suas escolhas? É quando você escolhe uma coisa, você assume a responsabilidade sobre aquilo. Você diz, eu escolhi isso e a minha escolha foi ruim. E a minha escolha foi ruim. E eu vou assumir isso. Eu quero dar um exemplo para vocês que eu acabei de lembrar agora. Há umas 3 semanas atrás, uma amiga minha, a Jéssica, ela convidou a Sara, minha filha, para ir para o shopping. A Sara ama ir para o shopping, ainda mais com a Jéssica, porque a Jéssica sempre compra presente para ela. Então, estava tudo certo. A Jéssica já tinha mandado mensagem para levar ela para o shopping. E aí, eventualmente, a Sara passa mal. Então, ela ficou ali com mal-estar, acabou vomitando. E aí, ela deitou e ela virou para mim e falou assim: Mamãe, avisa a tia Jéssica que eu não vou no shopping porque eu não estou me sentindo bem. E aí, eu peguei e avisei a Jéssica. Depois, passado isso, que ela ficou um pouquinho amuadinha, né? Tava doente, tava, né, ruinzinha. E aí, passou isso 1 hora, 2 horas. Ela virou para mim e falou assim: Mamãe, eu fiz uma boa escolha, né? Eu tomei uma boa decisão. E eu falei, sim, filha, você tomou uma boa decisão, porque você não estava se sentindo bem, você precisa descansar. E você vai ter outras oportunidades de ir no shopping com a tia Jéssica. O que que eu quero dizer para você com isso? Uma das coisas, um dos meus motivos para emagrecer, para mudar minha vida, para transformar a minha vida, é que eu tinha uma dor muito grande, que era não ser capaz de entregar mais do que eu recebi. Eu recebi muito pouco, eu tive muito pouco. Não porque da onde eu vim eu não tinha possibilidades. Eu tinha possibilidades, né? Eu tive possibilidades, mas eu tinha muito pouco, por uma série de razões, né? Eu tinha muitas ausências emocionais e tive que assumir muitas responsabilidades. E eu não sei se você sabe, mas a obesidade ela é um ganho secundário. Quando você está obesa, quando você está grande, quando você está com uma capa de gordura, isso significa que você se sente protegida dentro de você mesma. E por anos foi assim, mas eu demorei muito para entender isso. E uma das coisas que me fez mudar, uma das coisas que me fez transformar, era a dor de não entregar para Sara mais do que eu tinha recebido. E hoje eu falo, eu brinco sobre isso. Eu falo assim, a Sara tem mais inteligência emocional e mais habilidade emocional do que muitos adultos, muitos adultos. Mas isso não é mérito meu, é mérito de uma decisão que eu tomei lá atrás, de uma escolha que eu fiz em me tornar a pessoa que eu desejava ser. Então, isso não significa que eu sou perfeita e que eu acerto sempre, que eu não erro, né? Mas isso significa que quando você assume uma posição e você deseja transformação, não é só sobre você, é sobre todas as pessoas que vêm depois de você. As pessoas não escutam o que você fala, elas escutam o que você faz. As pessoas leem você, inclusive seus filhos. Então, não importa o que você está falando, não importa qual que é o seu diálogo, as pessoas veem o seu comportamento. Elas sabem que você não está fazendo. O emagrecimento é uma conta de padaria, é uma conta simples. E o que esconde a gente são as mentiras que a gente conta para a gente mesma. É a autossabotagem. E a pior mentira é a mentira que você conta para você mesma. Quando você conhece a verdade te liberta. E a verdade sobre você é você olhar para você com coragem e voltar para aquela oração que a gente fez no começo. Tenha coragem de mudar as coisas que você é capaz de mudar. E o seu corpo, você é capaz de mudar. Não é difícil, não é impossível, não é algo sobrenatural. Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, nas condições que eu tinha, você consegue. Eu convido você a parar de buscar culpados, a parar de buscar apoio, a parar de buscar fora de você aquilo que você já tem dentro de você.
A única pessoa capaz de levar você para o emagrecimento, para fazer melhores escolhas, é você. E eu vou te dar aqui 5 hábitos. 5 hábitos que você precisa fazer, simples assim, que você precisa fazer para você emagrecer. Eu garanto para você, no mínimo, 5 quilos. No mínimo 5 quilos. Você perde só mudando esses hábitos. Para começar. O primeiro deles é: você precisa dormir mais cedo. Dormir mais cedo. A segunda coisa, você precisa jantar mais cedo. Se você vai dormir mais cedo, jante mais cedo. Que horas mais cedo, Ana? No melhor dos mundos, às 18 horas. Jante até 18 horas, no máximo. Se você não consegue, entre 18 e 20 horas. Mas não coma depois das 20 horas. Você muitas vezes está comendo enquanto deveria estar dormindo. Outra coisa, beba água. Beba água. Faça os seus quilos vezes 35 ml e você vai descobrir a quantidade de água que você precisa beber. Beba água. Muitas vezes o que a gente sente não é fome, é sede. Antes de devorar, antes de comer, beba um bom copo de água. A segunda coisa, a terceira coisa, eu não anotei, então pode ser que eu pule uma coisa para outra, tá? A terceira coisa é: coma comida de verdade. Corte o açúcar, a farinha branca, os óleos industrializados, a comida ultraprocessada. Esses alimentos não ajudam você. Esses alimentos inflamam você. Esses alimentos geram em você uma dependência química e uma dependência emocional. E a quinta coisa, se movimente, se mexa, saia da inércia. A vida é movimento. Tudo no universo, tudo no planeta Terra, tudo está em movimento. Tudo, não tem nada parado. Não tem nada parado. Ou as coisas estão crescendo, ou as coisas estão morrendo. Ou uma árvore está crescendo, ou uma árvore está morrendo. Ou um bicho está crescendo, ou um bicho está morrendo. Ou uma pessoa está crescendo, ou uma pessoa está morrendo. Então, mova-se, se mexa, crie uma rotina e coloque na sua rotina o movimento, minimamente. Eu perdi e eu quero quebrar, para a gente terminar com isso, eu quero quebrar uma crença em vocês. Muitas vezes vocês falam assim: ai, Ana, eu não tenho dinheiro para ir para academia, eu não tenho dinheiro para treinar, ai, eu não tenho horário, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu quero que você olhe para a sua realidade e me diga o que você tem. Eu perdi 13 quilos treinando em casa, com uma barra de 15 quilos e 2 tornozeleiras de 10 quilos. Eu perdi 13 quilos treinando em casa, com nada de equipamento. Acredite, isso é ciência, isso não é mágica. 80% do seu emagrecimento não tem nem nada a ver com exercício físico. Ele é sobre a sua alimentação. Quando você tira o foco da quantidade, coloca o foco na qualidade da sua alimentação, automaticamente o exercício que você faz, meia hora por dia, é capaz de levar você para o emagrecimento. Eu perdi 13 quilos sem pisar o meu pé na academia. Eu estou dizendo que você precisa fazer isso? Não. Se você tem horário, se você tem possibilidades, faça isso. Aí você vai me dizer assim: Ana, eu não tenho horário, não consigo, minha vida é uma loucura, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para nada. Eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã e eu treino no primeiro horário do meu dia. Eu priorizei isso. Não é porque todos os dias eu acordo super animada, eu estou descansada. É porque essa é a minha prioridade. Eu não abro mão. Então, enquanto você não abrir mão, enquanto você abrir mão daquilo que você quer, enquanto você abrir mão do emagrecimento, você não vai priorizar isso. É sobre você. Priorize, coloque essas 5 coisas. E eu não estou dizendo aqui num discurso, no auge de quem conseguiu, dizendo para você: ai, vai lá e faz. Você só precisa de força de vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você fizer essas 5 coisas,
Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa começar 880. Você não precisa tirar tudo. Mas jante mais cedo, durma mais cedo, beba mais água, coma comida de verdade e se mova, se movimente. Você não precisa de um milagre, você precisa só fazer o que precisa ser feito. A maioria das coisas que você está dizendo que você precisa para emagrecer, você já tem. Ok? Como emagrecer sem apoio? Se apoiando na única pessoa que você precisa, você. Não espere pelos outros. Essa é uma das chaves para você blindar a mente. Quando você espera pelos outros, você se fere, você se machuca. Não espere pelos outros para entrar em ação, para entrar em movimento. Mova-se agora, e você chega ao lugar que você deseja, ok? Vocês ficam com essas 5 tarefas de lição de casa. Escreva isso num papel, reassista aqui o final da live, marque isso, relembre isso, escolha uma, comece por uma e depois a sua meta é 5. Se você conseguir as 5, vai ser inevitável o seu emagrecimento. Mas comece por uma delas, aquela que está mais fácil para você. E eu garanto, porque um hábito bom leva a outro hábito bom. E o emagrecimento vai ser inevitável para você, ok? Boa noite, sejam muito bem-vindas todos vocês que estão chegando por aí. Leida, Ná, Fred, Nice, boa noite. Márcia, um beijo imenso no coração de vocês. Se cuidem. Quinta-feira nós nos vemos às 20h37. Torne-se magra. Você é a pessoa por trás do comportamento. Você é a pessoa por trás do emagrecimento. O emagrecimento não é sobre dieta. O emagrecimento não é sobre comida. O emagrecimento é sobre você. Torne-se magra. Essa é uma decisão que você toma. Ok? Um beijo no seu coração, se cuida. Até quinta-feira.